Boa noite, boa noite, como que você está? Eu desejo que você esteja abençoadamente bem. Estamos aqui hoje para dar sequência à nossa reflexão. Hoje, o 23º dia da nossa reflexão, baseada no livro do Rick Warren, né? Uma Vida com Propósito. E hoje o tema é Como Crescemos. Lembrando que nós estamos entrando no propósito número 3. Entrando não, hoje é o terceiro dia já, né? Então, que alegria ter você por aqui. Seja muito bem-vinda. Então, vamos entender, né? Por que Deus quer que eu e você crescemos, né? De que forma que é isso? Então, para começar a nossa reflexão, o primeiro livro que nós vamos ver hoje é Efésios capítulo 4, versículo 15, que diz assim: Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Ontem nós falamos bastante sobre isso e hoje nós vamos dar continuidade. Lá em Efésios 4, 14 diz assim, ó: o propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Precisamos ter a maturidade espiritual. Mas por que será que Deus quer, né? Precisa que nós cresçamos? Então, o objetivo principal do Pai Celestial é que eu e você possamos amadurecer e desenvolver as características de Jesus Cristo. Então, lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Lembra que nós estamos aqui fazendo uma reflexão baseada no livro Uma Vida com Propósito. Então, para a gente entender um pouco mais isso, se você está chegando agora, meu nome é Leonice Salete, sou terapeuta da alma feminina e mentora de microempresárias que querem realmente descobrir o seu propósito, na verdade, clarificar no ambiente e com a função na qual está exercendo. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vinda aqui. Então, vamos dar continuidade aqui na reflexão da questão da maturidade espiritual e que muitos de nós não crescemos, né? Ficamos uma vida toda, né, tentando crescer, envelhece e ficam ali presos, né, numa perpétua infância espiritual. E ainda o Rick traz a abordagem dizendo que muitas vezes dá a impressão que as pessoas fiquem usando fraldas, sapatinhos de crochê, né? Por que isso acontece? Porque a pessoa não tem vontade de crescer. Por que será, né? Porque, na verdade, assim, o crescimento espiritual ele não é algo automático. É necessário um compromisso intencional, uma decisão. É uma escolha. Nós devemos querer crescer, decidir crescer, esforço. E aí existe um esforço também para crescer e continuar crescendo. Por exemplo, o discipulado, né, nas comunidades, ele é um processo de se tornar semelhante a Cristo, né, a primeira parte. Sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos. Venha, seja meu discípulo, é o que Jesus diz. E o que a gente diz, né? Eis-me aqui ou não. Lá em Mateus 9:9 é a resposta, né, de que Mateus levantou-se e seguiu. Quando Jesus convidou ele, né, para acompanhá-lo, ele decidiu. E esse convite também nos é feito há tempo. Se você é cristão, se você já frequenta uma comunidade, se você já foi, né, nasceu de novo, foi batizado, então esse convite já está muito claro.
E por que é que muitas vezes a gente não consegue, né, continuar isso? Vamos lembrar dos primeiros exemplos dos discípulos, né? Que eles escolheram, foram convidados, chamados e escolheram. Na verdade, eles não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente eles atenderam o convite do Mestre. E na verdade isso é tudo que nós precisamos para começar. É decidir tornar-nos, né? A gente precisa decidir querer ser discípulo. Decidir ser discípulo e daí vem os próximos passos. Então, na verdade, nada influencia mais a sua vida ou a minha do que compromissos que a gente escolhe assumir. Então, eles podem muitos compromissos podem nos fazer crescer ou nos destruir, mas sempre serão determinantes para nós. Então, tem uma frase, né, bem comum, e para você entender quando uma pessoa está comprometida é dizer para ela, né, que você se sentir comprometido é mais ou menos isso, né? Diga-me com quem andas que eu direi quem és. E aqui diga-me com que você está comprometido e eu lhe direi onde estará em 20 anos. Então depende com que nós nos comprometemos hoje, vai construir o quê? O nosso futuro. Então, porque nós nos tornamos aquilo que estamos comprometidos. Então, é esse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos de nós têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí, não se comprometem com nada. Outros já assumem compromissos superficiais, com valores até conflitantes, não tem clareza, né? E o que leva muitas vezes a uma frustração e a mediocridade. Tem outras pessoas que se comprometem, né, inteiramente com os objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos, porque também chegam lá e não encontram, não se realizam. Então, na verdade, assim, toda escolha tem consequências. Então, o que é melhor? É melhor que a gente escolha sabiamente. Pedro adverte, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa vamos viver? Olha lá, 2 Pedro 3:11. Então, Pedro já está nos alertando disso. Tudo vai ser destruído. Nosso tempo aqui é curto, é temporário. E aí, se eu decido não me comprometer com o que realmente é importante, o que vai me levar para o céu, vai me salvar, como é que vai ser a minha vida, né? Então, vamos entender um pouquinho. Dentro dessa decisão, o que compete a Deus? Qual é a parte de Deus e qual é a minha parte? Então, para a gente pensar assim, tornar-se semelhante a Cristo é resultado de escolhas em conformidade com Ele. Ou seja, na dependência do Espírito Santo para consumá-lo. Então, uma vez que eu tenha decidido seriamente, né? Se você decide seriamente se tornar semelhante a Cristo, o que precisa ser feito? Precisamos começar a agir de maneira diferente. Precisamos se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar os antigos. Mudar a forma de pensar, decisão. Então, assim, é importante ter essa clareza que o Espírito Santo, uma vez que eu tomei essa decisão, que eu começo essas mudanças, quando eu decido isso, o Espírito Santo vai me ajudar nessas mudanças. Principalmente se eu pedir, se eu querer, intenção, decisão
intenção. O que a Bíblia diz a esse respeito? Lá em Filipenses 2,12 diz assim, ó, ponham-se em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, compete a nós o quê? Decidir. Botar o pé na estrada e começar a querer fazer a diferença, né? Então, o que esse versículo nos mostra? Ele mostra duas partes do crescimento espiritual. Pôr em ação e efetuar. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Olha só, né? A primeira é a nossa responsabilidade, a segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre eu e o Espírito Santo, a decisão que a gente toma. Porque o Espírito Santo, ele trabalha conosco e não apenas em nós. Tá fazendo sentido para você? Então vamos entender um pouquinho mais esse versículo, né? Ele é direcionado a quem? Aos cristãos. Não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho, né? Empenho pela salvação. Ele aconselha o quê? Decisão. Por quê? Nós, né, não podemos acrescentar muita coisa sozinho. Porque ele diz, nem o querer, né, depende da gente. Tudo é questão de Deus, do Espírito Santo. Que a gente precisa tomar essa decisão. Eu decido e o Espírito Santo, né, vai acrescentando. Então, Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, mas não para conseguir o corpo. Nós já temos o corpo. Vamos ver se a gente consegue entender um pouco mais aqui. Do que trazer essa clareza, né? Para ter essa compreensão, realmente, qual é a minha responsabilidade e qual é a responsabilidade de Deus. Então está deixando bem claro. A primeira coisa é eu tomar a decisão. A segunda parte é que tanto querer quanto realizar depende de Deus. Não depende mais de mim. Eu tenho que me abrir, aceitar. Por exemplo, quando a nossa mente é colocada em ação para resolver um quebra-cabeça, por exemplo, né, as peças já estão ali. Eu só tomo a decisão de montar esse quebra-cabeça, né? Então, qual a minha tarefa, né? Por exemplo, os fazendeiros, os trabalhadores, né? Eles agem sobre a terra não para obter a terra, mas para desenvolver o que já possuem. E Deus, né, deu a mim, deu a você uma nova vida, a partir do momento que a gente aceita Ele, Jesus, como meu único Senhor e Salvador. Então, ali eu começo a ter uma nova vida. E agora a responsabilidade é minha, é sua de desenvolver com temor e tremor. Ou seja, entendendo que uma vez que eu decido isso, eu preciso partir para a ação. Então, esse crescimento espiritual é eu querer realmente ter esse crescimento espiritual. Quando uma pessoa se torna negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ela não entendeu as implicações eternas desse ato. Uma vez decidido, eu preciso seguir em frente. Não posso mais voltar atrás, colocar a mão no arado e ficar olhando para trás. Eu tenho que ir em frente. Porque se eu negligenciar, as consequências serão danosas. Vamos pensar no seguinte, né? Por exemplo, o que eu tenho que fazer? Uma coisa que muitas vezes a gente está no piloto automático. Então, eu tenho que
reprogramar isso. Para mudar de vida, o que a gente precisa fazer? Mudar o modo de pensar. Ponto. Uma vez que eu tomei a decisão, eu preciso mudar o modo de pensar. Por quê? Por trás de tudo que a gente faz, há um pensamento. E todo comportamento é motivado por uma crença. E toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de que os psicólogos chegassem à mesma conclusão. Olha o que está escrito lá em Provérbios. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Então já fomos advertidos. Agora, imagine-se viajando de lancha num lago, né, e com o piloto automático ajustado para o leste, por exemplo. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto em que está programado no piloto automático. Entende? Então, para entender o que está escrito aqui em Provérbios e qual é a nossa questão do autocontrole, né? Quando a gente tem, né, ainda o exemplo da lancha, com total autocontrole, você até poderá dominar, né, o piloto automático, mas seria constante resistência, força, né? Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para o leste, conforme programado. Vocês entendem a programação do nosso cérebro? E por isso que a gente precisa tomar a decisão, e é um esforço contínuo, é uma dedicação contínua de querer ir para onde a gente quer ir. Para quê? Para a salvação eterna. Então, se a gente não mudar de vida, né? Isso serve também como mais um exemplo, se você não entendeu ainda. Por exemplo, se de repente você quer ter o autocontrole na alimentação, e daí você diz assim, vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado, enfim. O autocontrole, ele pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou da raiz do problema. Por isso que muitas pessoas, e eu sou um exemplo disso também, que às vezes tu quer mudar um hábito alimentar e não acontece da noite para o dia. Tem autocontrole, eu quero... Por quê? Porque tem que ir à raiz, tem que entender o que é que tem por trás disso, né? Quais são as crenças, quais são os bloqueios, enfim. Porque a mudança não é natural, né? E aí, muitas vezes, se você não for lá na raiz do problema, você vai voltar a se alimentar de forma inadequada, ou comer abundantemente, perder o autocontrole. Então, assim, vamos pensar na lancha. Tu tentou a força ali mudar, ela estava programada no piloto automático para ir para o leste, e de repente tu quis mudar para o oeste, você foi lá na força e você não deu conta, não aguentou. Assim é nosso, né, o autocontrole. Mas existe uma outra forma. A outra forma é, né, muito mais rápida e fácil. É alterar, ir lá e programar, alterar. Você tirar do controle automático ou no próprio controle e colocar para outra direção. Então, por quê? Não precisa, né? Isso é o quê? A forma de pensar. Quando a gente vai trabalhando os pensamentos, em vez de a gente ficar ali no autocontrole, que eu não quero comer aquilo, não, vai lá e trabalha aqui, primeiro. Olha o que a Bíblia fala sobre isso, né? Lá em Romanos 12:2 diz assim, permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. É Deus que nos muda. Desde que a gente queira, que a gente permita.
que a gente contribua. Vamos lá. Então, qual é a questão do primeiro passo na mudança, no crescimento espiritual? É mudar o modo de pensar. Tá, como que eu faço isso? Como que eu mudo, né, o meu modo de pensar? Porque quando eu começo a dar esse comando aqui, mudar a forma que eu penso, eu também vou mudar a forma que eu sinto. Exatamente, né? Toda mudança, ela deve sempre ocorrer primeiro na mente. Porque o modo de pensar determina o modo de sentir. E o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Está lá em Efésios 4, 23. Então, para nós sermos semelhantes a Cristo, o que nós precisamos fazer? Desenvolver a mente de Cristo. Como? Lá no Novo Testamento, essa mudança mental chama-se arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudança de ideia. Você se arrepende sempre que você muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus. Vamos um pouquinho mais além. Sobre você mesmo, né? Você precisa primeiro começar a mudar os pensamentos, os bloqueios que a gente traz desde a infância, né? Aí eu preciso começar a pensar e conhecer e mudar os pensamentos em relação ao pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre o futuro, o meu futuro, sobre tudo. Você entende isso? Então, como que é? A gente começa a assumir a perspectiva e o enfoque de Cristo. Por isso temos que conhecer a palavra. Porque nós temos muito de religiosidade, de crenças, que a gente traz como verdade, não é? Então, por isso, que se você que está aqui me assistindo para entender, é só você pensar. Você vive ainda no Brasil, como que foi a tua educação escolar? Todos, por mais que nós sabemos que nós somos seres únicos, a gente era colocado numa sala de aula com 30, outros mais 29, às vezes mais, e todos era para o professor ensinando de um jeito só. Vocês entendem isso? E aí a gente vem crescendo, acreditando que tem que ser assim, mas não é. Porque nós recebemos uma ordem já de Jesus que está lá em Filipenses 2,5 e diz assim: pense da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Porque nós somos criaturas, nós somos filhos. Então a gente tem que pensar diferente dos outros, tem que pensar como Jesus Cristo. Então, esse processo de mudar o pensamento consiste em 2 etapas. Fique atento aqui para você entender. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são os pensamentos egocêntricos, os egoístas, né? A Bíblia diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Está lá, Paulo advertindo lá em 1 Coríntios 14, 20. Por quê? Porque os bebês são por natureza egoístas. Só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar. Só conseguem receber. Isso é o modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Olha o que está lá em Romanos, que Paulo escreveu. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja.
né? Nessa versão, tá desse formato. Talvez tu vai ler lá e vai ter um pouquinho diferente. Vamos pensar no segundo estágio da mudança que nos leva a pensar como Jesus. Como assim? É começar a ter pensamentos maduros. Né? Que eu começo a olhar nos outros, querer servir o próximo, né? Não só a mim mesmo. Então, é só para pensar o seguinte. O que é, nos capítulos anteriores que a gente já viu que falava do verdadeiro amor? E Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Está lá em 1 Coríntios 13, 11, que diz assim, olha o que Paulo escreveu. Né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, para a gente entender o que Paulo já estava dizendo para os cristãos da época e para nós hoje, né? Porque tem muitas pessoas que acreditam ainda que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Quantos cursos de teologia já fiz, né? Então, não é só por isso. Então, assim, ó, o conhecimento, ele, né, é uma das maneiras de medir a maturidade, mas não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter, que a gente já viu nos dias anteriores aqui, né? Que os nossos atos, eles devem ser coerentes com a nossa fé. E as nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. Espero fazer sentido para você isso, que você esteja conseguindo me acompanhar aqui e assimilar, né, o que nós estamos aqui hoje compartilhando com vocês. Então, por exemplo, o cristianismo, ele não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. Ser cristão é o quê? Imitar Cristo. Para isso eu preciso entender como Cristo viveu, entender por que Cristo veio para cá e por que nós estamos aqui, por que eu estou aqui, por que você está. Então, qual é a essência desse estilo de vida? Né? A gente entender o exemplo de Jesus. Jesus pensou nos outros o tempo todo. A Bíblia diz, ó, devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhe agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Olha Paulo ensinando os cristãos a viverem como cristãos. Está lá em Romanos 15, 2. Então, assim, ó, pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural. Ou seja, é raro e árduo. Felizmente nós temos a ajuda de quem? Deus. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. Paulo já advertiu, né? Orientou os primeiros cristãos dizendo isso. Né? Que Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas desse mundo. Então, para a gente entender um pouco mais o tema de hoje, né? Para a gente crescer, o que eu preciso fazer, né? Que fique claro aqui para você hoje, nosso tema de hoje, né? Para a gente estar, eu espero realmente que essa semente foi lançada em terra boa, né? Que vai começar a germinar, para entender como que a gente cresce espiritualmente. O que nós precisamos fazer? Como? Imitando a Cristo. Essa é a forma.
né? Me tornar cristão é o estilo de vida. E o estilo de vida imitando quem? Jesus Cristo. Então, para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, né, que você memorize aí e pense sobre isso, que nunca é tarde demais para começar a crescer. Então, você que está me acompanhando, então, a partir de hoje, já pode assumir esse compromisso, tomar essa decisão de crescer mesmo em Cristo. E hoje o capítulo 12, o versículo 2 de Romanos, para sua reflexão. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Lá Romanos 12, 2. Então, para você pensar, né? Em que área mesmo minha vida eu preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Que decisão você toma hoje? Então pense nisso. Amanhã à noite a gente retorna com mais um capítulo, mais uma reflexão, mais um degrau para que você e eu possamos crescer e clarificando o nosso propósito. Começar a entender por que é que eu estou aqui nesse planeta, por que é que eu estou onde eu estou nesse momento, né? E qual é a minha, né? Começar realmente a pensar sobre o seu propósito de vida. Então eu espero que realmente tenha contribuído. Quero agradecer a Deus pela tua vida, honrando a tua vida. Agradecer a presença do Espírito Santo, do Pai e do Filho aqui, me orientando, me direcionando para fazer essa reflexão da forma mais fiel possível e com muito temor e tremor, para estar fazendo a vontade do Pai. Estar aqui compartilhando com você, trazendo essa reflexão para que você realmente consiga se despertar, ser despertado, para começar a pensar, a querer entender. Será que eu estou vivendo o propósito pelo qual Deus me colocou neste planeta? Muito obrigada. Obrigada ao Pai, obrigada ao Filho, obrigada ao Espírito Santo e obrigada a você por estar aqui me acompanhando e querendo realmente ampliar a sua consciência e crescer. Boa noite, um beijo no teu coração. Fiquem na presença do Senhor.